Primeira questão importante. Vamos lá? Vamos começar. O funcionamento de uma pilha de combustível é baseado nas semi-reações a seguir. Cada uma delas representada com o respectivo potencial padrão de redução. São dadas as reações e os respectivos potenciais padrão de redução. Levando-se em conta essas informações, afirma-se isso, aquilo e aquilo outro. Ora, moçada, o que a gente tem que entender? Quando numa questão se fornece a você os potenciais padrão de redução, o que eu quero? Qual é o meu objetivo? Qual é a minha intenção? A minha intenção é que você seja capaz de julgar dessas duas reações qual a que vai representar o processo de redução e qual delas vai representar o processo de oxidação. Então você vai observar os valores dos potenciais padrão de redução fornecidos. Importante que você lembre que a gente não precisa conhecer esses valores têm que ser dados, tá certo? Então a gente tem água, tá? Mais 2 mols de elétrons recebendo esses Wagner, dois... Oi? Você pode usar o giz amarelo, eu tava dando uma olhada, o giz branco não tá ficando tão boa. Não tá legal? A cor. Tá bom, vamos voltar aqui. Vamos lá, pro amarelinho. Mas eu repito, pessoal, volta um pouquinho aí o vídeo, começando tudo de novo. 2 mols de água. Show, melhorou recebendo 2 mols de elétrons, se convertendo em hidrogênio, 2 mols de hidroxila. DDP desse processo de redução, menos 0,828 volts, lá na pontinha. E o segundo processo, eu tenho meio mol de oxigênio, tá? Mais água, mais 2 mols de elétrons, passando a 2 mols de hidroxila, cuja DDP nas condições padrão é de mais 0,401 volts. Então, como eu te dizia, para que eu preciso desses valores? Ora, para quê? Meus queridos, ambas as reações são reações de redução, recebem elétrons. Entretanto, esse valor de potencial padrão de redução é o meu parâmetro, é a minha referência, é a minha base para que eu possa dizer em qual desses processos ocorre oxidação e em qual deles ocorre redução. Como ambas as reações são de redução, perceba que a segunda reação ela possui um padrão de redução maior, ou seja, é nessa reação que vai ocorrer a redução. Enquanto que a reação de cima, lógico, se a reação de baixo sofre redução, a reação de cima sofrerá oxidação. Então, o que vai acontecer de fato é que nós temos o seguinte: a reação de cima será uma oxidação, uma perda de elétrons. Portanto, ela tem que ser invertida. Então, o hidrogênio com 2 mols de hidroxila, gerando 2 mols de água, mais 2 mols de elétrons. Uma vez que essa reação está invertida, uma vez que eu inverto a reação, eu vou inverter também o valor de DDP. Então, esse valor agora será de mais 828 volts, 0,828 volts. A segunda reação permanece a mesma. Meio mol de oxigênio, mais água, mais 2 mols de elétrons, gerando 2 mols de hidroxila, onde a DDP desse processo é de 0,401 volts positivos. Portanto, você tem uma semi-reação de oxidação, a semi-reação anódica, a oxidação sempre ocorrerá no ânodo, e você tem a semi-reação de redução, a semi-reação catódica, a reação de redução sempre ocorrerá no cátodo. Some essas semi-reações e ao somar essas semi-reações, 2 mols de elétrons vão embora com 2 mols de elétrons, 2 mols de hidroxila com 2 mols de hidroxila, atente, 1 mol de água, 2 mols de água, eu cancelo aqui, mantenho 1 mol de água lá, e aí você tem a reação de 1 mol de hidrogênio reagindo com meio mol de oxigênio, produzindo 1 mol de água.
cuja diferença de potencial seria de 1,9212. 1,229 volts. Olha que importantíssima reação você obteve. Por que a célula de combustível, pessoal, é uma alternativa viável para o nosso problema de energia? Porque ela pega hidrogênio com oxigênio, produz água e produz uma diferença de potencial. Ela produz uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica, essa DDP, pode ser utilizada para obtenção de energia. Tá certo? Esse fluxo de elétrons gera energia elétrica e essa energia elétrica pode ser armazenada e usada, convertida em outro tipo de energia. Dentro dessa conjuntura, agora nós vamos discutir os nossos itens, tá ok? Então vem aqui comigo. Levando-se em conta essas informações, afirma-se: a reação global da pilha de combustível é essa aí, hidrogênio mais oxigênio produzindo água, hidrogênio mais oxigênio produzindo água, aqui no caso, na fase gasosa. Muito bem. O item 2, o hidrogênio sofre oxidação no processo. Ora, pessoal, tratamos como oxidação a perda de elétrons. Percebam que na semi-reação do hidrogênio ocorre perda de elétrons, ocorre oxidação. A semi-reação de oxidação é a reação do hidrogênio. Portanto, isso é correto. Lembre também que a oxidação sempre ocorrerá no ânodo. Não há oxidação que não ocorra no ânodo. Assim como a redução ocorrerá no cátodo. O item 3. A diferença de potencial dessa pilha de combustível em condição padrão é de 1,229 volts. Esse valor foi o valor que nós encontramos aqui, tá ok? Portanto, essa afirmativa também é correta. E aí, tendo a primeira, a segunda e a terceira afirmativas como corretas, temos que o item certo seria o item E. Marca, portanto, para a primeira questão, o item E. Terminada a questão, é importante ressaltar um detalhe. Perceba essa diferença de potencial positiva e essa diferença de potencial positiva define a espontaneidade do processo. Esse processo é um processo espontâneo, é uma reação espontânea, que é medida através da equação ΔG menos F ΔE, onde esse N é o número de mols de elétrons envolvidos no processo de oxidação e redução, nesse caso 2, tá certo? Esse F é a constante de Faraday, 96.500 coulombs, e o ΔE, a DDP da pilha. Lembre, é um parâmetro termodinâmico, o ΔG sendo negativo, o processo será espontâneo, né? Portanto, quando você chega no valor de ΔE positivo, é garantia desse processo ser espontâneo. Não esqueça disso. Primeira questão, item correto, item E.